Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Projeto Root. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre redes de computadores. Na verdade, o propósito desse vídeo é falar um pouco sobre o NAT, tá? Que é uma dúvida recorrente do pessoal aqui no canal. Tá? Muitos vídeos já foram feitos aqui no canal em relação a serviços, a softwares, todos eles têm em comum um problema em relação a quando tu quer deixar este serviço de acesso externo, né, com acesso externo. E esse propósito desse vídeo é justamente falar alguns cenários, comentar alguns cenários de como deixar acessível externamente esse serviço. Tá? Lembrando que não são apenas estes cenários, mas eu pensei em alguns cenários possíveis no caso de vocês. Tá? Lembrando que redes de computadores é um assunto que tem bastante teoria, então não é o propósito nesse momento eu ter muita teoria, tá? É apenas comentar com vocês alguns cenários, representar esses cenários na tela para vocês de modo gráfico e que facilite aí o entendimento de muitos serviços que foram disponibilizados aqui no canal. Um exemplo de um vídeo que surgiu bastante dúvida é o Nextcloud, que é aquela ferramenta, aquele software que permite tu criar o teu próprio estilo Dropbox, né, para armazenamento de arquivos. Então, muitas pessoas relataram que instalaram a ferramenta, conseguem utilizar ela dentro da sua rede, ou seja, dentro da sua casa, ou dentro do seu escritório, mas não conseguem fazer com que outras pessoas de fora da sua rede acessem a ferramenta. Então requer um pouco de conhecimento ali de infraestrutura de redes. Tá? E um dos conhecimentos nós vamos ter hoje, né? Alguns desses conhecimentos nós vamos ter hoje. Como eu acabei de comentar, não é o propósito trazer muita teoria para vocês. Como eu já recomendei alguns livros aqui no canal, volto a repetir que se vocês quiserem ter mais embasamento teórico, deem uma olhada nos livros indicados que estão aqui no canal. Já tem dois vídeos, na verdade. Tem um vídeo que eu produzi, tem um vídeo que o Marcos Antônio produziu para o canal Projeto Root, dos livros recomendados para leitura aqui dos inscritos. Tá, pessoal? Então, lembrando, talvez esse conteúdo pode não agregar nenhum conhecimento para você, de repente você já tem alguma experiência em redes de computadores. Então só vou lembrar que todo o conteúdo tem na descrição tanto a minutagem para o tempo certo do assunto. Então se você acha que o assunto está demorando muito, eu estou me repetindo muito, vai ali na descrição, veja na descrição toda a minutagem, vai direto ao assunto. Passando então para a parte de hoje, né, onde nós vamos ver a questão de redes de computadores, eu vou trazer apenas dois conceitos de redes de computadores. Não vou trazer muitos conceitos, porque sim, aí o vídeo vai ficar muito extenso. Para entender de redes de computadores demanda muito tempo e muita prática, tá, pessoal? Então eu vou pontuar apenas em dúvidas que vocês têm para trazer esse conteúdo para vocês, tá? Eu não estou trazendo aqui um conteúdo abrangente de redes de computadores, não estou dando um treinamento de redes de computadores, não estou dando uma aula de redes de computadores, eu estou pontuando dúvidas relacionadas a redes de computadores que vocês mesmos colocam no comentário, tá? Nos comentários ali para que eu responda, tá? Então eu resolvi fazer um material para vocês, trazendo gráficos, que essas abordagens que eu vou colocar agora aí para vocês solucionem os problemas de vocês, tá? Mas lembrando, vejam o vídeo completo, assistam o vídeo da maneira que vocês acharem melhor, mas tenham ideia de que não é uma receita de bolo. Eu não vou mostrar nesse vídeo como resolver um problema específico, e sim alguns problemas específicos, tá? Então vamos lá. Já conhece a nossa campanha de financiamento coletivo na plataforma apoia.se? Não? Então acesse apoia.se/Projeto Root. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Então eu vou trocar minha tela aqui para começar a explicação, e eu vou já começar falando sobre uma técnica que é bastante utilizada em redes tanto corporativas quanto redes caseiras, né, como redes domésticas. Primeira técnica que eu vou trazer aqui para vocês, ela é conhecida como bridge, ou também, né, como ponte ou rede agregada, que é um termo muito utilizado principalmente em concursos, né, quando tem algumas questões sobre rede agregada. E o que é uma rede agregada? Nada mais é do que uma bridge, ou seja, uma ponte.
Então eu coloquei ali até mesmo o próprio slide, já está demonstrando, é como se eu tivesse dois roteadores e os caminhos para esses roteadores é uma ponte. Tá? Então eu estou atravessando de um roteador ao outro através de uma ponte. Agora eu vou trazer essa analogia de forma técnica para vocês. Tá? Então, claro que graficamente vocês podem se perguntar, mas por que ponte? O que tem a ver uma ponte, né? Uma bridge? Então imaginem que numa estrada, tá? Eu tenho algumas mãos. Né? Vamos supor uma estrada comum, eu tenho pelo menos duas mãos, ou talvez pode até ter uma mão só, né? Mas imagine uma estrada que tenha duas mãos, eu tenho uma que vai e outra que volta, correto? Agora, se eu estou numa via com múltiplas faixas, eu tenho várias faixas que vão para determinados pontos e várias faixas que vão para outros determinados pontos. Imagine uma via com diversos locais. Olha, a faixa do centro você vai para BR tal, a faixa da esquerda para BR tal, a faixa da direita tu vai para uma cidadezinha próxima. Então tu tem diversos pontos que tu pode ir. Já numa rede bridge, ou seja, quando tu tem uma ponte, tu tem o ponto A e o ponto B. Então tu atravessa aquela ponte e por mais que... mas tem pontes que tem várias saídas. Sim, tem. Mas uma ponte comum, digamos que uma ponte apenas liga o ponto A ao ponto B. Tá? Então uma ponte simples, com duas mãos, uma vai e outra volta. Então trazendo esse conceito, essa analogia para redes de computadores, é como se eu dissesse que a mesma rede que vai é a mesma rede que volta. Simplificando, tá? É uma analogia apenas. Tá? Apenas para vocês terem essa ciência. Não estou querendo dizer que o conceito e a analogia são exatamente este. Apenas para que vocês aí na cabeça de vocês consigam imaginar essa cena. Uma ponte comum com duas mãos, uma vai e outra volta, que liga o ponto A ao ponto B. Pronto. Tá? Sem complicações externas. Tá? Então, quando se diz que tem uma rede em modo bridge, nós estamos querendo dizer que eu tenho uma rede que ela vai ligar o ponto A ao ponto B sem fazer um roteamento. E o roteamento, na nossa analogia, seria as várias possibilidades na estrada. Né? Quando eu falei lá que eu pegava a BR na pista do centro, é como se fosse um roteamento. Quando eu pego a direita e vou para uma cidadezinha próxima, eu estou fazendo um outro roteamento. E no caso do modo bridge, eu não tenho esse roteamento. E eu vou mostrar para vocês agora em outro gráfico, tá, pessoal? Então, questão de concurso também pode cair. O que é uma rede agregada? Né? Ou uma rede agregada, ela é o quê? Tá? Então, é uma bridge. Tá? Então, eu já vi concursos caírem esse termo rede agregada. E eu mesmo me parei e pensei, o que é uma rede agregada? Ela pode ser uma pegadinha, e de fato era. Né? Muitas pessoas erraram essa questão em função de não entenderem a analogia rede agregada e bridge. Tá? Então, o ponte. Então vamos lá. Eu tenho algumas maneiras de fazer bridge. O mais comum é quando nós temos uma bridge na operadora. Tá? O que é uma bridge na operadora? Então eu estou mostrando aqui para vocês que eu tenho um modem. Então quando tu tem aqui um modem, lá vamos supor a operadora instalou na tua residência ou no teu escritório um modem. Então nós temos uma WAN. Tá? Uma WAN, o que é uma WAN? A WAN é uma rede externa, é uma rede para internet, geralmente. Tá? Então não vem ao caso agora, e não faz parte deste vídeo, explicar o WAN. Tá? Mas imagine que eu tenho uma WAN, uma internet, através do meu modem. Este modem ele tem uma LAN, que é a porta, digamos assim, seriam as portas ali atrás do teu modem. Então no modem pode ser um modem via cabo, pode ser um modem via telefone. Uma das portas vai ser a porta WAN, que vai ser a porta de conexão com a rede externa, ou seja, com a internet. E as outras portas, hoje em dia é muito comum a operadora entregar o modem ao estilo cable modem, que é um modem por cabo. Então eu tenho ali um cabo de TV a cabo que vai conectado numa porta específica do modem, uma conexão específica do modem, e as outras conexões são chamadas de portas LANs. Geralmente as cores dessas portas são amarelas, tá? Geralmente, nem sempre, mas geralmente é amarelo. Essas portas são denominadas de portas LAN. E LAN vem de Local Area Network, né? Ou seja, uma rede local.
Então, digamos que eu tenho uma WAN, que é um endereçamento IP lá na minha operadora, um IP público, e eu tenho uma LAN também, ou seja, um endereçamento privado, ou seja, um endereçamento de uma rede LAN, uma rede interna. Geralmente esse endereço de rede é 192.168.0 ou 192.168.1 ou 10, enfim, dependendo muito da tua infraestrutura da operadora. Então tu vai receber lá um IP da operadora, né, um IP público, que vai ficar na tua porta WAN, né, na verdade ele vai ficar inserido no roteador, tá? No caso de operadoras de cable modem, ele vai ficar atrelado à configuração do teu roteador aqui, tá? Desse roteador, que na verdade ele trabalha como roteador modem, tá? Tem uma diferença aqui, tá? Mas você vai ter também um endereço de rede privada, que geralmente é 192.168.0, 192.168.1, vai depender muito da configuração do setup que a operadora entrega. Tá? Algumas operadoras entregam na rede padrão, na rede 192.168.0.0/24. Eu vou pular a parte onde eu tenho que explicar endereçamento de rede, porque não é o propósito desse vídeo, é o propósito de explicar o NAT, mas para chegar ao NAT eu tenho que explicar o que é um bridge, tá? Então vamos lá. Estão entendendo essa parte aí? Eu vou então ter uma rede interna. Se eu tiver um roteador na minha casa, muitas operadoras entregam um modem, roteador e Wi-Fi, tudo junto, tá? Mas antigamente tu tinha um modem e tu tinha que ligar um roteador, e esse roteador ele era ligado num access point. Hoje em dia é muito comum tu encontrar um modem, roteador e Wi-Fi tudo embutido num serviço, num equipamento só. Então por isso que existem muitas, digamos que, dúvidas quando se fala modem, quando se fala roteador, quando se fala Wi-Fi. Eu posso ter cada um deles separados dentro da minha rede, dentro da minha infraestrutura, mas eu posso ter apenas um, tendo todos esses serviços. Então vai depender muito do caso, de como a operadora te entrega o equipamento. Talvez a tua operadora te entregue um modem sem roteador. Hoje não é mais comum, mas não se duvida de ter apenas um equipamento que vai fazer uma bridge com a operadora. Era comum antigamente, hoje já não é muito, porque existem muitas redes internas. Geralmente eles te entregam um modem e roteador, e esse roteador pode ou não vir com rede Wi-Fi. Então, dependendo do caso, pode vir Wi-Fi ou não. Mas vamos imaginar que eu tenho dentro da minha rede, a operadora veio e me entregou um modem roteador Wi-Fi. Mas eu tenho já um roteador configurado com a minha rede. Então eu tenho a minha rede aqui, eu coloquei aqui para vocês, ó, um roteador Wi-Fi, onde ele vai ser setado para o modo bridge. Eu já vou explicar o que é o modo bridge, tá? Quando eu configuro ele para modo bridge, eu tenho uma funcionalidade removida, que é o DHCP. Junto com o DHCP ele vai ser removido o roteamento. Junto com o roteamento ele vai ser removido a função de firewall. Então ele passa a funcionar como um switch e um switch Wi-Fi. Qual vai ser os endereços das minhas máquinas, dos meus notebooks, dos meus equipamentos da minha LAN? Tá aqui, ó. Eu botei aqui um notebook, uma Smart TV, um computador e um smartphone. Qual vai ser o endereçamento IP desses equipamentos aqui? Se eu não tenho nem DHCP, nem roteamento, nem firewall, ele vai pegar o endereçamento IP lá da minha rede LAN, do meu modem. Então, quando eu tenho um modem, ele vai ter uma rede LAN, e esse meu roteador aqui, ele vai estar desabilitado o serviço de firewall, o serviço de DHCP e o serviço de roteamento. Quando eu faço essa funcionalidade, quando eu desativo essa funcionalidade, todos os equipamentos conectados neste equipamento aqui passam a funcionar na LAN do meu modem. Isso é um bridge na operadora, tá? Então, se eu tiver um outro roteador na minha residência, ele também vai estar com essa funcionalidade desativada. Então, eu posso configurar ele tanto para pegar o sinal via Wi-Fi desse outro, o que a gente chama de WDS, tá? Ou pode ser por cabo. Eu posso ligar um cabinho na porta LAN aqui e outro cabinho na porta LAN aqui. Então, ele vai funcionar na mesma bridge. E a mesma coisa vai funcionar com os equipamentos que estão aqui. Todos eles vão pegar IP através deste modem aqui.
Qual é a problemática de fazer isso? Primeiro, alguns equipamentos eles não têm regras de firewall boas o suficiente para proteger a tua rede. Muitas vezes são configurações que a operadora pode remover, pode bloquear o acesso por uma segregação de uma senha diferenciada. Isso pode acontecer, depende muito da tua operadora também. Diversos cenários podem ser o teu cenário, tá? Então vai depender muito, novamente, volto a repetir, vai depender muito do jeito que a operadora te entregou. Eu vou citar o caso da minha residência e como a operadora me entregou. Não é agora nesse momento, tá? Mas, lembrando, se eu tenho uma rede aqui, um 92.168.0/24, todos os meus equipamentos que tiverem tanto nesse roteador quanto nesse roteador vão estar na mesma rede. Por quê? Porque esse primeiro roteador vai ter o DHCP desativado, esse segundo também vai ter o DHCP desativado. Quando a requisição bater aqui, vamos supor essa Smart TV aqui de baixo, quiser pegar um IP na minha rede, ela vai se conectar nesse cara aqui, nesse roteador. Esse roteador não tem um serviço de DHCP. E ele vai dizer assim, olha, eu não sei quem é o servidor do DHCP. Para aí que eu vou perguntar para o vizinho. O vizinho vai dizer assim, olha, eu não sei quem é o serviço de DHCP. Vou perguntar para o outro vizinho. O outro vizinho vai dizer assim, eu sou o servidor de DHCP. Alguém quer IP? Toma aí o IP disponível. Vai responder para esse cara aqui. Esse cara vai dizer assim, olha, não sou eu que quero o endereço IP, mas eu vou encaminhar para o meu vizinho. E esse vizinho aqui vai dizer assim, ah, é aquele cliente ali que quer o endereçamento IP. E ele vai pegar IP. Quando um outro equipamento quiser, por exemplo, um equipamento aqui, esse smartphone desse outro equipamento quiser pegar o IP, vai fazer a mesma coisa. Ele vai solicitar para esse cara aqui. Esse cara vai dizer assim, olha, não sou eu que tenho, mas a probabilidade desse vizinho daqui ter. E aí ele vai encaminhar para cá. Inclusive ele pode encaminhar tanto para cá quanto para lá. O primeiro que responder, esse smartphone aqui vai pegar endereçamento IP. Como a gente faz esse setup no nosso cenário? Então, primeira coisa, quando eu tiver lá a configuração já pronta da operadora, quando a operadora vier na minha residência entregar o equipamento e dizer assim, olha, você já está podendo utilizar a internet, eu vou pegar um cabo e vou ligar na porta LAN desse aparelho aqui, desse modem, roteador, Wi-Fi, o que for aqui, tá? Vou ligar na porta LAN desse cara aqui. E esse cara aqui vai estar ligado, ou vai ter um Wi-Fi configurado, e as minhas máquinas vão estar ligadas ou por cabo ou por Wi-Fi nesse cara aqui. É bem simples. Quando se fala em bridge, basta que eu desative o DHCP, para que ele não forneça DHCP na LAN, e ele não vai ter uma porta WAN conectada. Quando não tem uma porta WAN conectada, que é aquela portinha geralmente na cor azul, o teu equipamento passa a trabalhar como um switch. Então tudo que vier nas portas LANs, ele entrega nas portas LANs. E como esse roteador aqui, esse modem roteador Wi-Fi está conectado na porta LAN aqui, vai fazer a conectividade entre os dois equipamentos. Tá? Então depois o mesmo cenário se aplica ao próximo equipamento. Então a gente tem uma bridge, ou seja, esse roteador vai estar ligado por cabo na porta LAN ou também na Wi-Fi. E aí, como ele não vai pegar o endereçamento IP, porque esse aqui não está distribuindo, ele só vai dar conectividade e quem vai fornecer o endereço IP vai ser esse cara aqui. Então aí sim vai funcionar a minha rede. Tá? Esse aqui é o primeiro cenário, talvez pouco comum. Eu vou mostrar para vocês um outro cenário, que é o modo bridge apenas. Lembrem, bridge na operadora é esse aqui. Agora o modo bridge, o que eu tenho no modo bridge? Notem que modificou um pouco o setup. Então eu tenho aqui ó, a minha porta WAN, eu tenho aqui meu modem na mesma estrutura, modem, roteador e tudo mais, mas esse carinha aqui ele mudou. Olhando aqui ó, eu tenho endereçamento de rede 192.168.0.0 e eu tenho aqui um outro endereçamento 192.168.10/24. Então aqui eu estou usando um negócio chamado NAT, tá? Mas ainda assim eu tenho uma bridge. Olha aqui onde é que está minha bridge. Aqui está minha bridge. Então quando eu vou utilizar esse cara aqui, eu estou fazendo um uso de um NAT sobre NAT. Agora eu já vou explicar para vocês o que é. Mas eu tenho ainda assim uma bridge aqui desse lado. Aqui eu estou usando um NAT. Aqui eu vou estar usando um outro NAT. Eu já vou explicar para vocês.
e eu tenho uma LAN aqui. Quando esta máquina aqui quiser pegar um IP, esse aqui vai estar com DHCP desativado, mas vai solicitar para esse aqui. Esse aqui vai ter um endereçamento IP diferente daqui e vai ter o serviço de DHCP. Então quem vai responder IP para essa rede LAN 1 aqui é esse roteador aqui do meio, tá? Esse equipamento aqui. Por que é utilizado dessa maneira? Bom, esse aqui é o caso que eu utilizo na minha residência, tá? Então a operadora me fornece um equipamento, um modem, e esse modem ele tem um IP público e ele tem um IP privado. Esse IP privado aqui, ele faz uma conexão com o meu roteador central, que é esse cara aqui. Esse roteador central aqui eu tenho, inclusive até já fiz vídeos aqui no canal, o TP-Link WR941ND, que está rodando um OpenWRT, e aqui dentro é que eu estabeleço as minhas regras de firewall. Tá? Então tá aqui. Então todas as minhas LANs estão através deste roteador aqui. Isso aqui é considerado bridge? Sim, porque eu tenho uma bridge aqui, ó, nessa ponta aqui da minha rede eu tenho uma bridge. Então eu tenho outro equipamento na minha residência, onde ele não tem um serviço de DHCP, onde ele não tem um roteamento e ele não tem um firewall. E ele se conecta através de cabo com o meu roteador central. Então eu tenho uma bridge aqui nessa extremidade da minha rede. Quando eu tenho um NAT sobre NAT, que é essa opção aqui, eu tenho uma WAN, eu tenho uma NAT aqui, eu tenho uma outra NAT aqui e eu tenho uma outra NAT aqui. Eu botei um alerta aqui. Por que não é recomendado esse cenário? Não é proibido, mas é problemático, digamos assim. Então por quê? Porque quando eu tenho uma NAT sobre NAT, em redes LANs, tá, internas, quando eu tenho aqui uma primeira camada de NAT sobre NAT, eu ainda consigo contornar alguns problemas. Tá? Porque eu estou na primeira camada de NAT sobre NAT. Quando eu atribuo uma outra camada de NAT sobre NAT, aí eu começo a criar problemas. Que tipos de problemas? Bom, vamos imaginar que é o propósito desse vídeo aqui, tá? Inclusive, que eu queira fazer uma liberação de portas. Eu quero aqui, isso aqui é um servidor, tá? Eu quero liberar a porta do Apache aqui, a porta 80. Como é que eu consigo fazer todo esse caminho aqui para liberar essa porta? É bem problemático. Então, não é impossível, mas eu estou adicionando problemas na gerência da minha rede, tá? Então, por isso que eu botei um alerta aqui, tá? Porque não quer dizer que esteja errado. Não é uma boa prática apenas. Tá? Há cenários que necessariamente vai ter que se usar uma NAT sobre NAT. Tá? Não é o recomendado, não recomendo fazer a utilização de NAT sobre NAT por diversos problemas, inclusive pode trazer problemas de supercongestionamento, tá? De tabela ARP, onde lá na ponta tu vai ter um congestionamento na tabela ARP, porque tu vai ter uma rede 192.168.0.0 que vai ter um roteamento para uma rede 192.168.1.1 e tu vai ter um outro roteamento para uma rede 10.0.0/8. Então tu vai ter alguns problemas para gerenciar esse tipo de rede aqui. Não é aconselhável. Vou voltar aqui no slide, tá? Nesse caso aqui eu tenho uma bridge aqui desse lado e eu tenho um NAT sobre NAT aqui. Aqui eu consigo tratar, porque vamos supor que aqui eu ainda tenho o mesmo servidor, tá? Então eu vou pegar este servidor aqui, vou dizer que ele trabalha na porta 80 na minha rede 192.168.1. Vamos botar aqui 192.168.1.80 é o IP desse cara aqui, tá? E ele tem um Apache instalado. Eu vou liberar essa porta aqui, redirecionar ela para essa máquina aqui, e aqui eu vou colocar um artifício para redirecionar essa porta para esse cara aqui também. Então aqui depois eu entro em detalhes aqui como é que eu faço essa administração, tá? Mas quando eu tenho essa camada apenas aqui de NAT sobre NAT, eu consigo resolver de maneira bem simples. Volto a dizer, é o recomendado? É o que diz os manuais para se utilizar? Não. Mas muitas vezes é o que se é utilizado para sobrepor a rede da operadora, tá? Eu não consigo no meu modem colocar ele como bridge do meu roteador. O meu roteador como bridge dele eu consigo, mas ao inverso não consigo, tá? É bloqueado
na minha região, pelo menos, é bloqueada essa opção. Porque se eu tenho a gerência do meu firewall aqui, eu tenho vários problemas que a operadora não atualiza firmware, tem muitas opções que não estão liberadas, e eu prefiro administrar tudo dentro do meu OpenWRT. Tá ok, pessoal? Então, agora que eu falei do NAT sobre NAT, então, como que eu resolvo esse problema aqui de liberação de portas? Tá? Aí eu vou fazer então o NAT, apenas o NAT, tá? Que é o que eu vou mostrar para vocês agora. O NAT ele é um Network Address Translation, né? Ou seja, uma tradução de endereços de rede. Eu não me detive muito a explicar ali nos slides anteriores, porque eu vou agora focar no NAT. Tá? Então basicamente eu tenho uma WAN, eu tenho a minha LAN, e eu quero traduzir os endereços tanto de dentro para fora, como de fora para dentro. Então eu vou usar uma técnica chamada de NAT, o qual vai fazer essa tradução, tá, gente? Então imaginem que eu tenho aqui um host, tá? Esse aqui é o host de origem, ou seja, ele vai fazer uma requisição para um servidor. Então vamos supor que eu queira pingar para um servidor. Então a minha máquina vai dar um ping, tá? Eu posso dar um ping, e essa requisição ela vai passar por uma porção de regras, tá? Uma porção de etapas. Então eu tenho uma requisição que tem o pacote de origem para o destino, ou seja, quando eu dou o ping lá, vou pingar para o Google, né? Então ping 8.8.8.8. Então a minha requisição é da minha máquina, o meu host de origem, faz uma requisição para o 8.8.8 no protocolo ICMP. Tá? Essa requisição ela vai ser disparada para o meu firewall. O meu firewall ele vai analisar se está permitido, se estiver permitido ele vai encaminhar então para o roteador. O meu roteador ele vai pegar e vai encaminhar para o meu modem. Tá? Então ele vai aqui, ele faz a análise desse tráfego e vai encaminhar ele para o meu roteador. Já o meu roteador ele só tem uma opção, ele encaminha a origem para o destino. Porque ele vai chegar aqui nele, é para mim? Não, então encaminha para o próximo. E o próximo na nossa rede, na nossa infraestrutura, é o modem. Tá? Então o modem vai fazer o seguinte, ele vai receber essa requisição e vai simplesmente fazer a entrega lá no destino. Só que tem um problema aqui, eu não coloquei todas as etapas. Aqui eu estou considerando que quando chega na rede da operadora, que seria o próximo passo, ele já está caindo aqui no host de destino. Porque senão o slide ficaria extensamente grande. Tá? Então eu reduzi, tá, a explicação aqui para que vocês entendam. Imaginem que entre o modem e o host de destino tem uma porção de roteadores. Tem o roteador da operadora, tem o roteador, e dentro da operadora eu posso ter inúmeros roteadores e até chegar ao roteador da operadora do meu servidor. E lá ele vai receber esse pacote, tá? Essa requisição. Quando ele recebe essa requisição, aí ele analisa e ele vai dizer o seguinte: bom, o 8.8.8.8 está ok, né? Ou seja, ele está recebendo essa requisição. Então ele vai disparar para o firewall, dizendo assim, responde, né? Tá aqui a resposta, vai fazer análise de tráfego novamente e vai entregar para o roteador. O roteador, por sua vez, ele vai encaminhar para a origem, e a origem vai ser o modem, tá? Ou a operadora lá, né? Então ela vai ter lá na ponta do servidor a operadora, e essa operadora vai então fazer o caminho para chegar no host de origem. Então a resposta que chega aqui nessa parte aqui eu até botei um exemplo de uma Apache aqui, ó, HTTP. Então 200, ok, ó, requisição bem sucedida, ou seja, quando eu acesso uma página de internet, imagine que aqui, ao invés de ser um ping, vai ser para abrir o site do Google. Funciona da mesma maneira. A requisição vai chegar ali no host de destino, que seria o site do Google. O site do Google vai responder, vai encaminhar para o firewall, roteador, modem, e a resposta pode ser 200, ok, ou seja, a página está sendo executado. 301, a página foi movida, tá? Ou a resposta retornar uma nova URL com a localização do objeto. 400, né, que é uma requisição, não entendeu, né, o servidor não entendeu o que tu está pedindo. Por exemplo, eu quero abrir a página do Google na porta 303030. Ele não vai entender isso aí. O 404, ou seja, a página não foi exibida, não está acessível, ou seja, de repente a página está fora do ar, então é aquele famoso error 404. E 505, que a versão do HTTP não é suportada, entre outras, tá? Eu simplifiquei algumas
respostas apenas aqui, tá? Então o protocolo ICMP tem outras respostas, procurem nos manuais, tá? As respostas do protocolo ICMP do ping são 18, se eu não estou enganado agora, 18 tipos de respostas que tem o ping, tá? E aí quando chega nesse momento, ele faz o caminho reverso. Aqui eu simbolizei como se fosse uma sinaleira aqui, tá, gente? Então, por que eu simbolizei dessa maneira? Porque o modem vai receber, o roteador vai receber, o firewall vai receber e vai fazer a entrega. Mas lembrando, lá no início eu falei que todas essas opções aqui, modem, roteador e firewall, podem estar integrados apenas num equipamento. Então nós temos um modem, que é o dispositivo, digamos que o modem seria a caixa amarela, e ele tem um serviço de modulação e demodulação. Então, para quem não sabe o que é modem, é modulação e demodulação. Ele vai transformar sinais em dados. Então, por isso que ele é modulador e demodulador de sinal. Esse modem ele vai ter um roteamento, onde ele vai fazer uma troca de uma rede. Lembrando que eu comentei lá no início. Rede pública, rede privada. É aqui que entra o roteamento, quando eu faço a troca de uma rede. E esse roteador vai ter um serviço de firewall. Então, o firewall vai verificar se está permitindo ou não a saída ou a entrada de informação dentro desta minha rede. Então, por isso que eu simbolizei aqui como se fosse uma sinaleira, até parecido com uma sinaleira, mas não foi esse o intuito. Mas o intuito é como se fosse um dispositivo, um modem visto de perfil. E aí eu tenho a funcionalidade de modulador e demodulador, tenho a funcionalidade de roteador e tenho a funcionalidade de firewall. Então são essas as três etapas, digamos assim, os três degraus que tem no meu equipamento. Posso ter cada um deles independente? Sim. Posso ter um modem, um roteador e um firewall diferente dentro da minha rede? Sim, posso. Mas aqui, para simplificar a explicação, eu coloquei esse setup aqui, tá? Apenas para que vocês visualmente vejam uma requisição indo ao destino e retornando à origem. Isto é quando eu quero trafegar uma informação. Quando eu quero fazer um acesso na minha rede interna, da rede externa, eu preciso então fazer o que a gente chama de liberação de porta, ou também redirecionamento de porta, tá? Então eu vou explicar de maneira bem tranquila aqui para vocês. Tá? Eu peguei esse exemplo aqui, talvez não fique com um zoom muito interessante para vocês, tá? Mas imaginem aqui que eu tenho uma casa, um escritório, ou até mesmo a minha empresa. E eu acabei de comentar com vocês que o que? NAT é um serviço, né? Então tá aqui, ó, simbolizei aqui na cor vermelha o serviço de NAT, que onde está? Ele está atrelado ao serviço de firewall. Quem faz a gerência do meu NAT é o meu firewall. Quando eu falo em bridge, eu não tenho um firewall atuando, tá, gente? E ele está ligado diretamente ao equipamento. Então ele não passa pelo serviço de firewall. Tá? Ou o hardware de firewall, melhor dizendo, né? Porque pode ser numa empresa, eu tenho um hardware lá, um appliance e um firewall. Ou quando eu tenho isso tudo embutido em serviços dentro do meu equipamento, então eu chamo de serviço de firewall. Então, quando eu tenho um serviço de firewall, ele vai fazer o quê? Um NAT, ele vai traduzir o IP público, aqui eu botei um exemplo 177, alguma coisa, tá? Vai traduzir para o IP privado, 192.168.201, alguma coisa. Aqui é a minha rede interna aqui que eu coloquei. Aqui eu tenho o meu roteador, que é um roteador Wi-Fi, e aí ele vai fazer a troca das redes. Então ele vai fazer um NAT para traduzir o endereço externo para o endereço interno, e também vai fazer a tradução do endereço interno para o externo. Então aqui eu tenho as minhas máquinas, então aqui eu ainda até coloquei aqui que o modem ou router de borda, e a operadora pode ou não dar IP público. Também é outra técnica que as operadoras, algumas operadoras locais utilizam, um protocolo chamado CGNAT. Não é o caso agora, nesse momento, falar sobre o CGNAT, tá? Vamos simplificar aqui. Quando eu tenho esse lado aqui da minha casa, tá? E eu tenho lá outra casa, digamos assim. Eu tenho a minha casa, tá? E aqui eu tenho um escritório. E eu quero acessar do meu computador o servidor que está aqui, ó. Então eu simplifiquei aqui, eu botei uma máquina virtual, digamos assim. Um servidor que tem várias máquinas virtuais. Onde que eu tenho que fazer o direcionamento de portas, não, ou a liberação? Aqui no meu roteador. E o meu roteador aonde? No meu serviço de firewall. Então o servidor, ele vai ter uma regra de firewall estipulando quem pode entrar aqui, quem pode acessar, quais as portas. Tudo isso vai ser configurado no meu roteador através do serviço de firewall dele. Tá?
Posso ter vários firewalls dentro da minha rede, pode ter um equipamento aqui que é o meu firewall, enfim. Mas quem vai coordenar, quem vai controlar vai ser o meu serviço de firewall. Então eu tenho que ter em mente que vai depender muito do cenário que eu tenho. Então eu estou dando todos os exemplos que podem ser cenários que vocês têm aí, tá? Então aqui eu botei a minha rede dos provedores, ó. Então o meu provedor aqui desse lado, o provedor A, tem um roteador também, que vai ter um monte de política de roteamento. Vai ter o roteamento entre os provedores, geralmente o roteamento é utilizado ao BGP, mas podem utilizar outros. Vai ter o roteador B, o roteador da rede do provedor. Na minha cidade, ou na mesma cidade, né, na minha residência, eu tenho um provedor. E esse provedor ele tem uma rede com os outros provedores. Como eu estou conectado via internet, ou seja, via WAN, tá? Na minha residência eu vou ter um modem, um roteador, que também vai fazer a tradução do endereço público para o privado. Tá? Então aqui eu tenho um serviço de firewall que atende às mesmas requisições, tá? Ou seja, eu tenho as regras que estão aqui, eu posso ter aqui ou não. Se a minha casa depende muito da aplicação, eu não vou precisar botar regra de firewall aqui. Tá? Aqui eu tenho como um local que só vai acessar externamente, ele não vai servir nada aqui desse lado. Imagine que aqui é a sua casa e aqui é a sua empresa onde você trabalha. Então o que acontece? Seu computador ele vai ter que passar pelo seu roteador, né, pelo serviço de firewall, vai fazer um NAT, vai jogar para a internet, e na internet o seu provedor vai entrar em contato com o provedor do serviço que você quer acessar na outra extremidade e vai encaminhar essa solicitação para o serviço de firewall. Agora o serviço de firewall vai verificar se pode ou não ter acesso àquele determinado serviço. E aí vai encaminhar esse serviço para a máquina que você quer acessar. Tá? Então esse aqui é um setup também de NAT. Tá? Um próximo cenário de NAT, tá? Então aqui eu coloquei um cenário basicamente igual, tá? Só que agora eu trouxe um gráfico mais simplificado, talvez. Tá, onde eu tenho nesse lado aqui o IP público, tá? Onde vai ter também o endereço IP público. Aqui um IP privado. E aqui eu tenho um computador. Então quando o computador quiser acessar o www.sitedaempresa.com.br, o serviço de DNS vai responder o site 200, 200, 200, 200. Por isso que o DNS é muito importante na rede, tá, gente? O DNS ele vai traduzir o endereço do site, até botei aqui, ó, neste caso, quando o DNS do cliente resolver o nome e entregar o endereço IP 200, 200, 200, a conexão irá chegar até o destino e o firewall irá apontar para o endereço interno da porta de destino. Então vamos lá. Então eu sei que o site da empresa.com.br está no 200, 200, 200, 200. Beleza. O roteador sabe disso, entrega essa requisição para a internet, chega lá no IP 200, 200, 200, e esse IP público aqui vai ir até o firewall, né? Ou seja, essa requisição que passou aqui pelo IP público vai chegar aqui no firewall, e o firewall vai fazer o que? Um NAT. Esse NAT ele vai fazer a tradução de endereço e vai jogar para o IP privado. 192.168.201.200, que é esse servidor aqui, que tem a porta do Apache 80. Que é um servidor de aplicações lá que tem o site da empresa. Como ele sabe que o site está nessa porta 80, ele vai fazer o seguinte, ele vai entregar novamente para o NAT a resposta, o NAT vai entregar novamente para o firewall, e o firewall vai entregar novamente para o IP público, que vai novamente entregar pelo IP público até o seu destino, até lá quem solicitou esse endereço, que é o IP privado dessa máquina aqui. Tá? Então todo esse aqui é o caminho de ida e de volta, tá, gente? Então seria dessa maneira aí. Agora vamos lá. Então, já que eu falei do IP 200, 200, 200, vamos imaginar que aquela rede é repleta de serviços, tá? Como eu apontei ali, eu tenho a porta 80, eu tenho a porta 8080 e eu tenho uma porta 22. Então, como que o NAT vai saber para qual regra ele tem que entregar? Tá? Então vamos supor, o usuário acessando uma aplicação no Apache. Bom, o Apache pode estar na porta 80, né? Então eu vou pegar essa requisição, ela vai chegar aqui até esse IP, fazendo todo aquele caminho. Quando chegar aqui, o NAT vai verificar, né? O firewall lá vai dizer o seguinte, olha, o cliente lá está tentando acessar o IP 200, 200, 200, 200 na porta 80. A porta 80 ela existe, ela está permitindo, então ele cai aqui nessa porta aqui que é o IP 192.168.0.10.
Agora, quando esse mesmo cliente aqui quiser acessar a porta 8080, ele vai chegar no mesmo caminho e o NAT vai traduzir para o IP 8080 e vai estar aqui a conexão. Tá? 8080 é outro IP, 192.168.0.11. Se esse cliente aqui quiser acessar o SSH, bom, o SSH eu tenho aqui o mesmo caminho, caiu aqui, o NAT vai vir aqui e vai verificar qual desses três equipamentos tem a porta 22 liberada. Bom, é esse aqui. Então ele está em 192.168.0.12. Então ele vai encaminhar para cá. Isso é o que a gente chama de redirecionar as portas. Tá? Então esse IP aqui ele está redirecionando as portas para os equipamentos aqui. Tá? Quando eu falo em liberar porta, eu estou liberando aqui, ó. Então é muito comum o pessoal liberar a porta no seu roteador ou no seu modem e não funcionar, porque ele tem que fazer dois serviços. Ele tem que liberar para que esse cliente aqui consiga chegar até aqui, porque vamos imaginar o seguinte cenário. Esse usuário acessando a aplicação no Apache, ele chega aqui e consegue, beleza, caiu aqui. Agora esse usando o SSH, ele chega aqui na porta 22 e o IP 200.200.200.200 lá no firewall dele não tem a política de porta 22 liberada para fora. Então o que acontece? Quando esse cliente chegar aqui, ele vai dizer assim, olha, não está permitido o acesso à porta 22. Por mais que esse equipamento esteja na minha rede, por mais que ele tenha a porta 22 liberada aqui no equipamento, tá? Então, ou seja, essa máquina aqui consegue acessar o SSH, essa máquina aqui consegue acessar, outras máquinas da rede local conseguem acessar a porta 22, mas externamente está bloqueado. Tá? Então, quando o cliente chegar aqui nessa requisição, aqui, quando a requisição chegar aqui na porta 22, o firewall vai verificar, está liberado o acesso à porta 22 para externo, ou seja, quem chegar aqui fora da minha rede, está liberado? Não, não está liberado. Então, recusa. Então, ele vai recusar a entrada desta requisição na porta 22 aqui. Diferentemente quando está na rede. Porque quando está na rede, ele nem passa no firewall aqui. Ele cai dessa máquina direto para cá. Como aqui tem um serviço na porta 22 funcionando, ele vai acessar a conexão. Então, firewall é da rede interna para externa. Nesse caso aqui, eu consigo fazer esse redirecionamento de portas. Então, vamos praticar agora com esses entendimentos que nós tivemos aqui, tá? Com essas explicações, vocês consigam fazer um redirecionamento. Então, para que vocês tenham um exemplo de como fazer a liberação de porta, redirecionamento, eu vou demonstrar através do site de emuladores de roteadores alguns exemplos, tá? Então, claro, vai variar muito, vai depender muito do equipamento que você tem, vai depender muito do hardware que você tem, do modem que você tem para fazer esse cenário. Como nós vimos a parte teórica, eu vou mostrar para vocês na parte prática, tá ok, pessoal? Então, vamos agora praticar.